Fala galera, tudo bom? Vamos lá, ó. Agora na nossa aula de hoje nós vamos fazer um laboratório, beleza? Então, sobre círculo e circunferência, tá joia? Então eu vou falar algumas ferramentas, vou começar a falar, explicar para vocês algumas da parte teórica, e depois disso vocês vão desenvolver o laboratório e vai me apresentar esse laboratório. Só que no início aí eu vou dar as dicas para vocês e nós vamos fazendo durante a aula no Meet, tá joia? Então isso aqui é só para a gente rever alguma ideia que nós já vimos em situações passadas aí, em outros anos, e agora relembrar e começar a usar essas nomenclaturas novas, tá joia? Então bora lá. Então, galera, ali, ó, comprimento de circunferência, certo? Vamos apresentar o slidezinho aqui, ó. Comprimento de uma circunferência. Daí eu tenho o seguinte detalhe. O que é circunferência e círculo, né? O pessoal tem dificuldade de ver a diferença. Pessoal, circunferência é o contorno aqui, ó. Imagina que circunferência aqui seria nosso contorno. O nosso perímetro, entendeu? O comprimento da circunferência seria isso daí, nosso contorno. E círculo, pessoal, é toda essa região aqui de dentro, entendeu? Ó, incluindo a circunferência. Então, ó, toda essa região aqui, quando ela está preenchida, é meu círculo. Então, a minha área. Então, a circunferência eu acho o meu perímetro, no círculo eu tenho a área. Lógico, pegar e falar assim, qual que é a área da circunferência de raio? Eu vou calcular, normal, tranquilo, mas é só para saber a diferença aí de circunferência e círculo, tá joia? Outra coisa que nós temos aí, ó, é a seguinte situação. Circunferência e círculo possuem alguns elementos em comum, então vamos relembrar, ó. Primeiro ponto aí, ó, importante, centro, tá certo? Então, e a circunferência? Então, a circunferência aí é um conjunto de pontos, ó, vamos voltar lá. Circunferência, então, é o conjunto de pontos, são todos os pontos que estão à mesma distância do centro. Então, esse daqui é minha circunferência. Então, ó, do meu centro, eu tenho um conjunto de pontos que formam o meu círculo, minha circunferência, certo? Esse daqui é meu conjunto de pontos que são todos à mesma distância do centro. Quando eu traço do centro, a distância do centro, né? Já que nós falamos de distância do centro até a minha circunferência, essa medida aqui é nomeada de raio. Então, a distância do centro até a circunferência é a medida de raio, é nomeada de raio. Vamos lá. Outro ponto importante, outro nome é o diâmetro. O que é o diâmetro, pessoal? O diâmetro é 2 vezes o raio. Por quê? Eu tenho uma corda, certo? Corda é toda aquela reta, aquele segmento de reta que liga um lado ao outro, independente do tamanho. E a maior corda, quer dizer que se eu for ampliando ela para cá, ela vai ficando maior. A maior corda é sempre a corda que passa pelo centro. Então ela liga a circunferência de um lado do outro, passando pelo centro. E essa maior corda recebe o nome de diâmetro. Se ela liga do ponto ao outro, passando pelo centro, do centro até aqui é raio, do centro até aqui é raio, então o diâmetro vale 2 vezes o raio. Então vale lembrar que a medida do diâmetro é o dobro do raio, tá certo? Vamos lá, laboratório, galera. No laboratório, vocês vão fazer junto comigo aí, ó. Nosso laboratório, a ideia é o seguinte. Nós vamos descobrir, a princípio, o valor de π. Então, deixa eu entrar na página aqui certinho, que daí nós vamos ler no laboratório e eu já vou dando as dicas para vocês. Vou colocar aqui. Pronto, estamos no nosso laboratório. Ó, presta atenção na tabelinha que vocês vão preencher.
certo? Então eu quero o seguinte, ó, laboratório descobrindo o valor de π. Vocês vão pegar, não precisa de ser todos esses instrumentos aqui. Eu quero que vocês escolham 2 instrumentos apenas, tá? Vocês vão escolher 2 coisas em casa que tenha essa forma circular. Então, bambolê, volante, anel, o cesto de lixo, o CD, qualquer coisa. Daí vocês vão marcar o tamanho do comprimento. Olha aqui, ó. Daí ele fala todo o procedimento. Então vocês vão encontrar a medida do comprimento. O que é o comprimento? É a volta para dar o contorno, né? Seria o meu perímetro. E depois é medir o diâmetro. E vocês vão colocar dessas 2 informações aqui, ó. Então, comprimento, diâmetro, comprimento, diâmetro. Pega aqui na própria tabelinha de vocês, que isso daí era para fazer em dupla, tudo. Então vocês vão fazer assim, ó. Vai dividir ao meio. Daí você vai colocar as informações de um aqui e as informações do outro aqui. Então, por exemplo, aqui eu escolhi o volante, né? Aqui eu escolhi o volante. Então você vai marcar aqui, ó, volante, e aqui eu coloquei o CD. Então você vai marcar o comprimento do volante aqui, daí vai marcar o diâmetro e vai fazer a seguinte conta, comprimento dividido por diâmetro. Então vai fazer o comprimento dividido por diâmetro. E você vai fazer uma comparação entre os dois. Depois dica, tudo não tem, a dupla 1, dupla 2, dupla 3 não vai ter, porque vocês vão fazer sozinhos, né? Então eu quero 2 medidas de comprimento, 2 medidas de diâmetro e a conta de cada um, comprimento e diâmetro dividido. Tá jóia? Tá certo, galera? Então, ó, vai lá, escolhe 2 objetos de forma circular, né? Circunferência, mede o comprimento, você pega, estica o barbante, dá a volta, mede o comprimento. Depois mede o diâmetro e vai fazer um dividido pelo outro, tá joia? Marca na tabelinha de um lado, marca na tabelinha do outro para a gente fazer a comparação. Feita essa comparação, nós vamos identificar agora o que apareceu lá, né? Pra gente, né? O que apareceu pra gente como conclusão? Daí eu vou mostrar para vocês já aqui, ó, para trabalhar junto com vocês sobre a conclusão. Tá joia? Então nós vamos já sair daqui, vocês vão sair do vídeo já sabendo a conclusão, o que vocês têm que chegar, aonde vocês têm que chegar. É mais fácil, eu vou estar lá no Meet resolvendo coisas com vocês. Tá bom? Então vamos lá, vou botar para apresentar ali. Aqui. Então, ó, feito o laboratório, então, galera, vamos para a nossa conclusãozinha ali. Só para acompanhar. Então, ó, conclusão. Ao calcularmos a razão entre o comprimento, o que é a razão, galera? A razão é a divisão. Na hora que eu peguei o comprimento e dividi pelo diâmetro, de qualquer circunferência encontramos uma constante. O que acontece? Por causa do barbante que ficou meio torto, por causa de N situações, por causa do diâmetro que você não passou realmente pelo centro, ele vai dar uma diferença de valores. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que mesmo um objeto qualquer, que você pegar na sua casa, você vai chegar muito próximo de um valor que é de 3,14. Então é sempre uma constante. Na hora que eu divido meu comprimento, divido pelo meu diâmetro, eu sempre chego nessa constante. Essa constante que equivale a 3,14 aproximado. E ela é representada pela letra grega π, que tem esse símbolo aqui, tá joia? Daí o que acontece? Ele pega e fala assim, ó, isolando C na mesma sentença, o que acontece? Tá multiplicando, tá dividindo, tá multiplicando, passa dividindo. Então se eu quiser fazer o contrário, tá dividindo, volta multiplicando. Tá vendo? Peguei o D e passei para cá. Então eu tenho que o comprimento é igual ao diâmetro vezes π. Pronto. Olha lá. Então ficou fácil agora. Se eu sei o diâmetro, é só multiplicar pelo valor de π que eu tenho o valor do meu comprimento. Então, comprimento é diâmetro vezes π. Já sabemos que a medida do diâmetro é o dobro da medida do raio. Ou seja, diâmetro é 2 vezes o raio. Então, substituindo, né, o diâmetro, eu coloco 2 vezes o raio, nós temos uma segunda fórmula, que é a mesma coisa, que vale a mesma coisa, que é 2πr.
Então, ó, 2 vezes R, que é o diâmetro, vezes π, 2πr. Então, só um jeito fácil de decorar aí, mas não precisa, né? Que uma ou outra fórmula você consegue fazer aqui. Tá joia? Então, vamos lá para a nossa conclusãozinha. Então, circunferência. Quero calcular o comprimento, tem duas situações. Beleza? Posso usar aqui, ó, 2π vezes R, né? 2 vezes R vezes o π. Ou simplesmente comprimento igual ao diâmetro vezes π. Professor, é só isso? É só isso. Então, nós fizemos o laboratório para justamente descobrir o valor de π. E depois isso daí fica fácil, né, a gente resolver. Então, o comprimento é sempre o diâmetro vezes π. Mas, professor, se eu pegar o diâmetro, qualquer um que você pegar e falar assim, ó, diâmetro vezes π, é isso que dá. É a mesma resposta, é a mesma situação para tudo. Mas se você não der o diâmetro, der o raio, galera, se der o raio, você vai pegar o raio e vai multiplicar por 2, você vai fazer vezes π. Tá joia? Então, vamos lá. Vamos fazer um exercício aqui para a gente ver como que é facinho. Olhem lá o exercício. Ele fala assim, ó, sabendo que o diâmetro de uma circunferência é de 16 milímetros, determine seu comprimento. Galera, você já sabe que comprimento, ó, vamos ver as informações primeiro. Ele fala que diâmetro é igual a 16, certo? E daí ele fala que comprimento, você já sabe, é diâmetro vezes π. Então, diâmetro vezes π. Então, meu comprimento é igual a 16 π. Ah, professor, mas o π não vale 3,14? Ele deu no exercício, ele falou assim, ó, considere π 3,14. Considere π igual a 3. Se ele não fala o valor de π, ó, ele não fala o valor de π, você só deixa insinuando. Então, comprimento 16π milímetros. Essa daqui que é a minha resposta. Só isso. Ah, professor, mas imagina que ao invés de colocar o diâmetro, é isso? Imagina se ele falasse que o raio é 8. Galera, se o raio é 8, quer dizer, você automaticamente, ó, você já vai saber o diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o diâmetro é igual a 16. Pronto. Então, voltei a ter o meu diâmetro. Daí, basta substituir na formulinha. Que formulinha é essa? Comprimento é diâmetro vezes π. Tá joia? Vamos pegar aqui mais um exercício aqui, ó. Vamos ver onde que ele fala o raio e ele adota o π igual a 3,14. Pronto. Determine o comprimento aproximado de uma circunferência. Ó, galera, de novo, ó, comprimento é diâmetro vezes π. Pronto. Vamos ver as informações que o exercício deu. Ele trouxe que o raio é 3. Tá bom. Automaticamente, pessoal, se ele falou que o raio é 3, quer dizer que o meu diâmetro é 6. E dessa vez, adote π igual a 3,14. Então, como que vai ficar a minha conta? Comprimento é igual ao diâmetro que ele deu, 6, vezes π, que é 3,14. E você vai fazer essa conta aqui. Diâmetro é 6 vezes 3,14, vai dar 6 vezes 3, 18, 18, 60, mais 24, 18, 84, certo? 18 e 84. Se é em centímetros, eu coloco centímetros. Acabou. Então, não tem como. Ó. Se eu quero o comprimento, eu tenho que dar o diâmetro ou tenho que dar o raio. Alguma coisa ele vai dar. Ah, professor, mas se ele deu o comprimento e ele quer saber o raio, daí basta dividir, né? Ó, se ele deu o comprimento, vamos falar assim, ó, o exercício aqui, ó, o exercício N. Ele falou assim, ó, eu dei o comprimento, é 18,84. Eu falei que π era para usar 3,14. Eu quero saber o tamanho do raio. Ué, então o comprimento é igual ao diâmetro vezes π. Então tá multiplicando, passa dividindo. Então meu diâmetro vai ser o comprimento dividido por π. Pronto. Eu vou descobrir aqui
18 dividido por 3, eu vou descobrir que é 6, né? No meu exercício. Estou fazendo a volta do exercício. 6, se o diâmetro é igual a 6, portanto, né? O meu raio é metade, é 3. Então eu posso receber exercício da seguinte forma: ou eu dou o comprimento dou o raio e quero saber o comprimento, ou eu dou o comprimento e quero saber o diâmetro e o raio. É vice-versa. Tá joia? Então, bem tranquilinho de fazer o exercício. Bem sossegado mesmo. Comprimento é facinho mesmo. Agora, no mesmo dia aí, nós já fizemos o laboratório. Vocês vão acompanhar comigo e eu vou ajudando vocês. Além do laboratório de comprimento, eu vou passar na próxima aula aí já o laboratório de círculo. Tá joia? Obrigado aí. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido. Estou aguardando vocês no Meet. Um abraço.